Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais esse episódio aqui do Clube do Livro. Esse é o episódio número 5 do nosso programa semanal e para quem não está familiarizado, nesse quadro a gente geralmente traz um livro que um leu e gostou para poder compartilhar com quem não leu e ter algumas discussões com vocês que estão assistindo. Mas no episódio de hoje nós temos um convidado especial, que ele que trouxe o livro para nós. Esse é um episódio extra, gravado num horário que ficava melhor para o nosso convidado, então não está sendo gravado e transmitido quinta-noite, como de costume. E sim, no sábado de manhã, dia 29 de agosto, é isso. Então, seja muito bem-vindo, Matheus, que é o nosso convidado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Leozão, se quiser introduzir nosso convidado melhor aí, vai que é tua. Eu vou começar a introdução, ele continua. Matheus Oliveira, ou como é conhecido por mim e por alguns membros da família, Schweppes. Schweppes propôs esse livro diferente, que tem tudo a ver com... Apesar de estar indo fora da linha que a gente estava vindo antes, né? Eu estava indo muito livro de autoajuda, de empreendedorismo. Quando ele falou do livro, eu fui dar uma pesquisada e vi que tinha tudo a ver. E aí, eu vou fazer diferente, Pinão. Você jogou para mim apresentar ele, eu vou jogar para ele, porque eu acho que nada melhor. Com você aí, Schweppes, fala um pouquinho de você, o que você faz, por que você escolheu o livro. Desenvolve um pouquinho. Bom, muito prazer aí estar participando desse quadro que eu acho sensacional, já comentei para vocês isso. Só deixar registrado que os dois aí, senhores, estão seguindo à risca o último episódio que teve, principalmente no ponto de acordar cedo, né? Eles já queriam gravar às 6 da manhã comigo e é isso. Bom, eu sou Matheus Oliveira, como comentaram, sou estudante de administração e trabalho na área financeira. Esse livro surgiu por acaso, muitas pessoas começaram a comentar por conta da pandemia e do período de quarentena, e dá para associar muito com o período atual. E lamento por vocês terem escolhido esse, porque sai um pouco da linhagem que está tendo aí no canal de inovação, empreendedorismo. É um livro um pouco triste, já vou deixar antecipado aqui. E é isso. Mano, maravilha. Na verdade, eu até gosto dele não tá muito na linha que a gente vem falando, porque a gente abre a cabeça para enxergar novas coisas, né? Novos ares. O Léo falou que esse livro tem tudo a ver com o jeito que a gente está vivendo hoje e por causa do corona também. Você leu esse livro agora, durante a quarentena, ou você já conhecia ele antes? Já tinha lido antes e só lembrou dele? Não conhecia o livro, foi por indicação da minha chefe, na verdade, porque acabou ficando em alta nesse período, né? E ela falou, leia esse livro e depois a gente comenta sobre. Para a gente ter uma reflexão e fazer um paralelo com o nosso momento atual. Maravilha, maravilha. Fiquei muito com a impressão de que quando eu assisti o filme, porque para a gente ter um parâmetro, eu falei, bem, vou assistir o filme, e eu fiquei muito com essa impressão de que a vida imita a arte. Mas antes de entrar nesses pormenores, Schweppes, eu vou chamar o Matheus de Schweppes aqui invariavelmente de costume, então desculpa, gente, se estranharem. Qual que é o tamanho do livro? O livro tem quantas páginas? Quanto tempo você demorou para ler? Você leu a versão física, a versão digital? Como é que foi isso? Então, eu li a versão física. Ela tem 310 páginas, então uma quantidade razoável aí, né? Eu acabei lendo em uma semana, mas no desespero. Eu tinha lido 60 páginas e acabei deixando em stand-by para tocar outros projetos. E aí surgiu esse convite, eu dei uma acelerada, uma semana eu consegui terminar. Ah, da hora, mano. Mas, tipo, esse é meio que a linha de livro que você tá acostumado a ler? Ou você, tipo assim, saiu um pouco do seu principal... Eu acabo pegando mais recomendações. Então, eu não tenho uma linha que eu sigo e vou ler só um padrão de livro. Vou conversando com as pessoas e as pessoas me recomendam livros, leio e debato com elas. Não tem um padrão assim. Ah, legal. Então você já está acostumado mais ou menos com o que a gente vai fazer aqui hoje. Exato. Maravilha, maravilha. E, Matheus, antes de
Antes de ler esse livro, você lembra qual que você tinha lido? Qual que foi o livro antes desse? Só para a gente ver se dá para traçar algum paralelo, ver se a gente seguiu na mesma linha com suas recomendações, que vai meio que... A gente fala que é aleatório, mas não é, né? Porque você conhece um perfil de pessoas, eles vão tender a ler mais ou menos uma gama de livros ali, então tem a ver com esse perfil de pessoas que você conhece, está acostumado a conversar. Qual que foi o livro que você leu antes desse? Cara, foi um livro totalmente desconexo, né? Foi sobre a biografia do Elon Musk. Então, tem nada a ver. Interessante, interessante. Eu gostei, mano. Agora eu vou atrás da biografia desse cara. É bom, é muito bom o livro. Eu nem sabia que tinha uma biografia escrita. Bom saber, muito bom saber. Então, Será que já estamos levantando a bola para a volta do Matheus? É isso que eu estou vendo aqui? Será? Não é possível. Nem tem nem 5 minutos de vídeo, a gente já está levantando a bola. É isso. Vou deixar essa questão aí no ar, hein? Vamos deixar no ar. Ficar à vontade. Vou passar as informações agora para quem está assistindo a gente. O livro é do José de Souza Saramago, né? Acho que tem pouca coisa que eu possa falar que seja novo para quem está assistindo, mas ele nasceu em 22, numa família de camponeses em Azinhaga, no sul de Portugal. E o cara tem trabalho, cara, desde 47, que ele escreveu Terra do Pecado, até 2000 e pouquinho, tipo, antes de morrer ele ainda estava escrevendo um livro. Então o cara é uma máquina. E o livro de hoje foi escrito em 1995, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Você já leu outros livros do Saramago ou esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro, Binão. Eu acabei... Não conhecia o escritor, para ser bem sincero. E foi mais pelo período da pandemia que eu acabei conhecendo mesmo. Vou mais a fundo porque realmente eu achei ele brilhante. Entendi, legal. Inclusive eu vi bastante coisa nas reviews que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas vamos pular então para o que interessa, vamos falar do livro. Qual que é a premissa do livro, assim? O que ele promete, assim, quando você lê? Qual que é a história central? Nessa aqui deixa eu interromper o Schweppes antes, porque eu assisti o livro, eu acho legal a gente talvez traçar um paralelo para ver se eu assisti o livro, para ver se o filme segue a mesma linha do livro. Então deixa eu ver, eu vou falar o que é o filme, aí você vê se bate, Schweppes, porque a gente consegue ver se eles conseguiram traçar isso bem. No filme, a premissa é a seguinte, final. Tem uma cidade correndo, a vida correndo normalmente, aí um dia um cara é assolado assim, o cara pega uma cegueira súbita, uma cegueira diferente, uma cegueira branca. Tipo, ele fica cego, ele fica tudo branco pra ele. Ele tá dirigindo, ele para no semáforo, tá ligado? Ele tá no semáforo, aí ele não avança porque ele ficou cego. E aí um cara vai ajudar ele e tudo mais. E essa cegueira vai meio que passando para as outras pessoas. E aí o filme, no caso, se desenrola a partir disso. O livro, ele segue essa mesma linha, Schweppes? Exatamente, exatamente. Causa uma desentendimento assim logo no início, porque é algo que vem muito rápido e ninguém sabe de onde vem essa cegueira que você comentou, e a pessoa vai tratar dessa cegueira e começa a passar uma para outra. Caramba, velho. O pessoal começa a ficar desesperado ali no contexto em geral. Só que a premissa básica do livro é que esse contexto vai trazer à tona a essência humana. E vou até ser um pouco ousado trazer um questionamento aí para vocês. O que vocês acreditam como a essência humana? Mais ligado à premissa do Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou a Thomas Hobbes, que seria que o homem nasce mal e com os instintos animais, né? Leozão, quer falar primeiro? Olha o nível que a gente está aqui, Bruno. Olha isso, a gente só melhora. Então, eu sempre tive eu sempre fui mais puxado para a ideia de que o homem nasce bom, na real. O homem nasce bom e você vai sendo moldado a partir da sociedade. E, inclusive, já puxando, porque eu sei que o Schweppes puxou isso porque tem tudo a ver com o livro, quando eu vi a premissa, tipo, peguei a premissa, eu pensei que ele podia ir para muitos lados, né? Inclusive, eu vou até levantar para o Binão, depois ele responder a pergunta do Schweppes, outra pergunta para onde ele acha que ia, porque quando eu vi essa premissa, eu falei, mano, será que ele vai explorar o lado de como é que o mundo vai reagir, como é que eles vão tratar a doença, tá ligado? Como é que eles vão evitar que isso prolifere, como é que eles vão vencer a doença, qual que vai ser a linha que ele vai. E eu fui muito surpreendido, mano, para a linha que ele foi, pelo menos no filme. Interessante. Mano, respondendo a primeira pergunta do Schweppes, é
é uma pergunta que, tipo, eu responderia totalmente diferente 6 meses atrás. Mas como a gente já tá num contexto diferente, eu vou ser obrigado a, tipo... Cara, tipo, a primeira coisa que a gente viu quando começou tudo isso foi doações. Doações, 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 aquelas lives beneficentes. Então, acho que a formação em unidade da sociedade, ela começou a acontecer, tipo, muito mais visível, sabe? As pessoas começaram a se juntar, as pessoas com poder começaram a tentar fazer alguma coisinha para ajudar, mesmo que com, tipo, querendo o benefício próprio de volta, porque não existe almoço grátis, mas muita gente começou a se ajudar, tipo, líderes de comunidade começaram a levantar movimentos sociais para fazer doações de cesta básica e, tá ligado? Correr atrás dos mais necessitados. Então, eu tendo a pensar que as pessoas, elas são boas, só que elas precisam desse estalo às vezes, sabe? Para acordar, para fazer as coisas. Não acaba ficando estagnado, né? E elas não. E, tipo assim, é difícil colocar permanentemente na cabeça esse senso de unidade e de ajuda mútua. Sempre parece que precisa de uma tragédia, que nem quando tem algumas tragédias naturais aí o mundo literalmente se move inteiro em volta daquilo para tentar ajudar, para tentar ser solidário, mas parece que esse pensamento ele não fica, tá ligado? Ele sempre precisa de alguma coisinha. E tudo a ver porque, já ligando com o corona que está acontecendo, você vê uma mobilização muito grande no começo, tipo, teve estopim, aí todo mundo se mobiliza, e depois de um tempo vai se tornando, entre aspas, né, muitas aspas, o normal. Tipo, vira normal que você noticiário todo dia, 1.000 pessoas morrem. Vira normal que aconteça esse tipo de absurdo todos os dias, e aí a comoção vai meio que diminuindo, eu sinto. Tipo, não tem a mesma escala. Tudo bem que é difícil manter o nível, mas parece que se não tiver esse constante estalo que o Binão falou, esse constante pico de alguma coisa muito trágica acontecendo, é difícil que as pessoas se organizem. Claro que a gente tem uma organização dos males todos que estão passando, ainda assim a gente está mais organizado do que a gente estaria. A gente está mais organizado do que a gente poderia estar, no sentido que ainda tem gente fazendo quarentena, ainda tem esses movimentos e tudo mais, mas ainda assim você sente uma derrocada dessas coisas com o passar do tempo. Parece que tem um estalo, as pessoas crescem muito nesse senso de unidade e depois elas vão descendo gradativamente. Binão, você esqueceu de falar da linha que o livro vai. Tá, falando disso agora, é, tipo assim, antes da pandemia a gente via o governo de formas tipo muito sutis. A gente sabia mais ou menos o que as pessoas faziam, o papel do governo na sociedade, mas depois que começou tudo isso, a gente começou tipo a ver que, sabe, falta muito ainda do nosso governo, falta pulso, falta fazer as coisas e a sociedade tipo tá precisando agora, tá ligado? Então tá colocando muito o nosso sistema político à prova. Eu acho que o livro, pelo menos é o que eu gostaria de ver, ele abordando toda essa parte política, tipo, o que o governo vai fazer para tentar amenizar ou resolver a situação, o que os políticos vão pensar, porque, tipo, eles são os eleitos para ter a voz na sociedade. Então, é o que eu gostaria de ver, tipo, uma ação dos políticos pesada em torno disso, tentar resolver o problema. Bom, só para deixar registrado, antes da gente aprofundar mais no livro, o Saramago ele ganhou um prêmio Nobel da Literatura, justamente por essa obra. E eu percebi que é um livro, para algumas pessoas vai ser um pouco difícil de ler. Só que ele usa mecanismos linguísticos simples para trazer todos os detalhes que a gente precisa saber para você poder imaginar toda aquela situação maluca que ele está descrevendo. Então você não vê ele usando travessões, parênteses, aspas. Ele usa ponto e vírgula. Então é uma linhagem corrente, tipo, não tem separação de fala, ele vai descrevendo e falando as falas dos personagens e usando só ponto e vírgula, nada mais. Então é uma coisa brilhante, assim. É interessante, deixa o livro acessível também, né? Demais, demais. E outra coisa que depois que eu assisti o filme, no final eu fiquei um daqueles filmes que no final você fica daqueles plots assim, você fica, mano, tipo, não tem um plot grande, mas tipo, o jeito que as coisas se desenrolam no final, você fica com a sensação estranha, sabe? É muito diferente de outros filmes. Imagina um livro. Mas eu fiquei com essa sensação e fui procurar e eu ouvi que, inclusive eu nem reparei na hora que eu estava assistindo o filme, mas eu não consigo lembrar. Parece que no livro, e eu acho que no filme também, os personagens nem têm nome. São alguns personagens.
Tipo, não tem nome. Passa o filme e você não percebe. Pelo menos no filme, eu não me lembro de nome de personagem, porque eu dificilmente me lembro. Se não for uma série com vários episódios que eu assisto dezenas de vezes. Mas eu não lembro dos nomes dos personagens no filme. E é uma sutileza que é de uma classe, uma elegância, né? Porque você deixa a coisa ainda mais ampla, sabe? Exatamente. Eu ia comentar isso, que faz parte do detalhamento dele também, inclusive. Porque o Léo comentou que um cara tá lá no carro e subitamente fica cego. Aí ele dá o nome dessa pessoa do primeiro cego. Aí ele vai no médico. Aí o nome do personagem é o médico. Aí tem a mulher do médico, a moça dos olhos dos óculos escuros. Então, o menino estrábico. Então, não é nada referente ao nome. Ele busca detalhar cada personagem e usa esse detalhamento para nomeá-los, né? Entendi. Interessante, interessante. Eu acho que, tipo, você não fica preso aos nomes dos personagens e ele te dá espaço para você olhar as coisas em volta, né? É interessante isso. Eu mesmo não lembro o nome dos personagens também, porque não é o que eu julgo interessante, tipo assim, o primordial. Mas a minha namorada, ela sabe de cor, cara. Série que a gente assistiu 3, 4 anos atrás, ela sabe o nome de todos os personagens. Eu não consigo, eu fico muito vidrado em pequenos detalhezinhos que acontecem em volta. E isso também tem a ver, não, que a gente comentou no episódio da Fuga das Galinhas, veja só, que já saiu essa semana, o pessoal que está assistindo na live, que o que eles fazem na Fuga das Galinhas, Schweppes? Uma das análises que o Binão levantou e a gente conversou um pouco. Tipo, eles simplificam as pessoas, simplificam as galinhas para simbolizar um pensamento só, sabe? Então tem a galinha que é muito medrosa, tem a galinha que é muito cientista, tipo, cada uma das galinhas é muito uma coisa só, porque aí fica mais fácil para as crianças, que a gente falou, para as crianças absorverem a complexidade humana, porque ele simboliza, tipo, como se fosse um humano todo, todas aquelas galinhas é uma pessoa só, e ela simplifica em várias galinhas para as pessoas conseguirem entender. E traçando um paralelo com o filme, e com isso que você falou, eu também acho que tem tudo a ver, porque a gente está pensando em estudar como é que o homem se comporta, então você consegue pensar não em personagens, você deixa mais genérico, você fala o comportamento humano de uma pessoa, que ele é um humano, não importa o nome dele nem nada, tipo, ele está fazendo um estudo sobre o comportamento dos humanos de maneira geral, entendeu? Exatamente. Eu acho que acaba seguindo a linhagem também, esse comentário da Fuga das Galinhas, do Pequeno Príncipe, né? Que tenta captar cada elemento, um comportamento humano que tem na sociedade. Interessante. O Léo gosta muito do Pequeno Príncipe, né? Porque é francês, eu gosto muito. Não, quem parle francês aqui é você, meu amigo. Pior que eu nunca li o Pequeno... Desculpa decepcionar, mas eu ainda não li o Pequeno Príncipe. Desculpa. Depois dessa notícia ruim, eu vou pedir pro Matheus que nota ele deu, tipo assim, que nota você daria para a premissa antes de você ter lido o livro. Não sei se você lembra o impacto que a premissa causou em você, mas que nota você daria antes de saber o conteúdo? Cara, eu vou classificar pelo momento, né? Eu não sei se eu recebesse esse livro 6 meses atrás, como que eu reagiria. Assim que eu li a premissa e sobre o contexto, logo já quis ler de uma vez, então atribuo a nota 10 aí, sendo bem... É mais difícil dar nota, principalmente para o cara que ganhou o Nobel com livro. Né? Tipo, Muito difícil. se você der um 9, você vai ter que se explicar muito, tá ligado? Vai ter que ter uma lógica muito boa. Como é que eu vou quebrar o cara que ganhou o prêmio Nobel aí? Impossível. Justo. É justo. A gente acabou falando um pouco do desenvolvimento também, né? O jeito que ele trata os personagens sem dar nome e o jeito com que se espalha. Conta mais um pouco do conteúdo em si do livro. Tipo, quando aquelas primeiras pessoas começam a ser infectadas, qual que é a primeira reação, assim, da sociedade em modo geral? E um pouco do que o governo faz também, porque é uma coisa que eu estou interessado em saber, particularmente. Perfeito. Então, como o Léo comentou, surge esse primeiro cego subitamente, ele vai até o médico e acaba transmitindo para o médico, para os pacientes que estão ali no ambiente, essa cegueira, e acaba virando o surto epidêmico. Esse médico liga para o Ministério da Saúde, alertando que está com início de surto epidêmico, e
eles ficam naquela indecisão do que vão fazer com esse pessoal, né? E acabam decidindo colocar eles todos em um manicômio abandonado e sob supervisão do exército. Meu amigo. Não, e deixa eu já cortar e falar como é que foi no filme, e foi aí que começou a me dar os plots de... Foi totalmente para um lado diferente. Tipo, no filme, e o Schweppes confirma no livro, porque no filme eles colocam eles nesse manicômio, não fica claro que é um manicômio, mas dá para você perceber agora que você falou, faz sentido que seja. É um lugar abandonado, foi pelo menos o que eu senti assistindo o filme. E o pessoal do exército não é tipo um acompanhamento de perto, não, é tipo, eles estão morrendo de medo de pegar aquilo, e é meio que a comida é super longe, ninguém chega perto. Se eles tentam fugir, é arma apontada e papo de matar se você tentar fugir, alguma coisa nesse nível. Então, tipo, eles não sabem como lidar com a doença. É bem isso. Foi o que eu senti. Tipo, a gente não sabe o que fazer, vamos isolar essa galera e coloca essa galera toda no lugar lá. E, tipo, começa... E é legal que no filme dá pra você perceber que como é que a epidemia tá se espalhando. Começa só esse médico e a esposa dele, se eu não me engano. Aí vai chegando mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. E aí vai aí, tipo, e aí o filme pelo menos vai se desenrolando a partir disso, a partir da interação dessa galera dentro desse meio, desse manicômio e tudo mais, que é uma linha totalmente diferente do que eu pensei quando eu falei do que eu falei antes. Eu pensei que ia ver como é que o governo se comporta, não. No filme pelo menos é 100% é o comportamento humano dentro daquele manicômio. Esse é o foco. Exato. E vale lembrar que, mesmo tendo essas pessoas que adquiriram a doença, tem a mulher do médico que não está doente, não está cega, e vai mesmo assim para o manicômio. Então, ela é a única pessoa que está enxergando ali. E logo depois a gente vai perceber se foi algo bom ou ruim para ela. Então, tipo assim, ela foi pra lá, pra dentro do manicômio, mas ela acabou pegando a doença lá ou ela era imune de algum jeito? O livro não detalha isso, né? Vou já dar spoiler aqui que ela não pega a doença, só que ela acaba vendo coisas ali que ela começa a refletir. Será que era melhor eu ter pego essa doença e não estar vendo esses absurdos que estão rolando aqui? Ou eu devo agradecer que eu não acabei não pegando a doença? Porque, tipo, o primeiro momento dentro desse manicômio, pelo menos no filme, eles vão... Tipo, o lugar fica muito sujo, porque a galera é cega, a galera não consegue ir no banheiro, então o banheiro é todo zoado, porque quando chegam no banheiro, faz as coisas fora da onde devia, basicamente. Então, tipo, eles têm que... Ela meio que tem que fazer... Tem que tentar organizar aquilo. Pelo menos no filme ela tenta tomar esse papel de tentar organizar, junto com o médico e tudo mais. E é muito complicado, porque todo mundo é cego, ninguém sabe o que está fazendo. Então só ela tem essa dimensão do que realmente, onde eles estão vivendo e tudo mais, o que eles estão passando ali na real. Ela é a única que consegue ver, né, o que eles estão passando, meio que literalmente. É a única que consegue ver e entender mais a fundo como é que o fato de todo mundo estar cego ali está impactando no ambiente, está impactando na forma como eles vivem. Entendi, tá. Então é legal ter alguém não cego ali dentro, até para dar a visão para o leitor, né? Porque senão o leitor ia ficar perdido sobre como que as coisas acontecem ali dentro. Interessante. A gente está indo bem no conteúdo, já falamos sobre alguns pontos, mas eu quero desviar um pouco a conversa agora para a gente não entregar logo tudo de bandeja do conteúdo e falar, tipo, perguntar para o Matheus se ele prefere ler livro físico, digital e qual que é a sua relação com audiobooks. Cara, totalmente físico, né? Já tentei ler um livro no Kindle, né? Da Saraiva, não consegui, não consigo de verdade. Por mais que eu me esforce, parece meio saudosista, sei lá o quê, mas eu prefiro ter o livro físico, prefiro sentir as páginas e tudo mais, porque acabo me distraindo também. Interessante. A minha visão é totalmente contrária. Tipo, eu não consigo ler livro físico porque eu gosto de ler, tipo assim que eu acordo. Então, tipo, eu ainda tô na cama, tá ligado? Eu só pego o meu celular assim onde tá, dou aquela esfregada no olho e começo a ler.
é o jeito que eu consigo, tipo, e à tarde também, como eu faço anotação sempre no PC do que eu leio, então eu fico com uma página de anotação e uma página do livro. Eu leio um capítulo, já venho aqui e anoto. Eu leio um capítulo, já... Então minha relação é totalmente contrária da sua, mas é interessante ver esse ponto de vista. Eu Nunca já li os tive dois. experiência também com audiobook, não Não vingou. conheço, sinceramente. Eu já escutei audiobook. É que é muito de contexto. Tipo, hoje eu não sei decidir entre livro físico e digital, porque eu leio muito no notebook. Tipo, todos os livros que a gente conversou aqui eu leio no notebook. E o próximo eu também tô lendo no notebook. É muito mais cômodo, né? Pelo menos pra mim. Porque, primeiro, é muito mais fácil. Você só faz download e consegue ir passando e lendo. E eu meio que me acostumei. No começo eu tinha problema também. Eu preferia muito o livro físico e tudo mais, pegar e ler. Mas eu fui meio que me acostumando, e hoje em dia eu quase não vejo diferença. É só que o livro é mais versátil, né? Dá pra você. É que eu não tenho Kindle, eu leio no Note. Talvez com o Kindle esse problema se resolva, mas no Note eu não posso sentar e colocar, sabe, colocar no colo, ou então tô indo para algum lugar colocar para ler. Mas no celular, geralmente, eu não gosto muito de ler no celular, não. Já li, mas no celular eu acho meio problemático. Quando eu leio assim audiobook é no notebook mesmo, e eventualmente no Kindle, eu espero. Da hora. Eu só ouvi um audiobook até hoje e, tipo, eu ouvi enquanto eu fazia outras coisas. Então eu vou ter que ouvir de novo porque eu não absorvi muita coisa. E, mano, mas, tipo, é uma loucura, porque se eu fosse dar um livro de presente, eu ia comprar o livro físico. Eu não me sentiria bem em comprar, tipo, dar um livro digital, tipo, mandar por e-mail pra pessoa de presente, tá ligado? E-mail é fogo. Eu acho que audiobook, pra mim, eu escutei já o livro. Tem livros que eu só li, né, entre aspas, no audiobook. Mas eu acho que funciona melhor. Hoje eu penso assim, tipo, se você já leu um livro, você escutar ele, escutar o audiobook dele. Pra você ir relembrando ideias e tal, e repassando, porque você já leu, aí você pode escutar enquanto você faz outras coisas. Você não tem que estar tão preocupado em absorver o conteúdo. Tipo, se eu fosse reescutar, se eu fosse escutar, tipo, Nada Easy, que eu já li, ia ser muito mais melhor, muito mais proveitoso do que se eu fosse só escutar ele sem ter lido, entendeu? Então, acho que audiobook hoje eu vejo mais desse jeito, porque eu, pelo menos, quando eu escuto audiobooks, nunca é algo que eu sento e vou fazer só escutar audiobook. Geralmente eu vou estar escutando audiobook, mas estou fazendo outra coisa. Eu concordo, Leozão. É bem por aí também. Tô sempre ouvindo e fazendo alguma outra coisa. Então talvez seja bom ouvir livros que você já leu. É um bom ponto. Mano, outra coisa, tipo, na leitura, você geralmente recorre à leitura para entretenimento mesmo, ou você recorre a uma leitura mais para, tipo, como referência de alguma coisa? Como você encara a leitura? Eu gosto muito de fazer alusões, né? Conectar os livros que eu já li, os filmes que eu já vi. Então, por isso que eu vou pegando recomendações das pessoas de livros que elas gostaram, que elas acharam interessante, para poder conectar com o conhecimento que eu já tenho. Mas eu também levo numa pegada de adquirir conhecimento para a vida, assim, sabe? Tomar como filosofia de vida também, algumas Sim. coisas. Uhum. Eu vejo desse jeito também, tipo, eu particularmente prefiro, tipo, como entretenimento, eu prefiro ver filmes, ouvir música. Eu não recorro muito a livros como entretenimento, na verdade, mas como, tipo, fonte de alguma informação, algum conhecimento que eu quero tirar dali, tá ligado? Então, geralmente, eu sei bem do que o livro que eu tô lendo fala, porque eu já pesquisei bastante antes, ou alguém que me recomendou me falou bastante. Você, Leozão? Eu tenho muito disso também de ler mais para livros que ajudam de alguma forma, igual de empreendedorismo, de desenvolvimento. Mas teve uma época, principalmente na época de Senai, na época que eu fiz Senai, 2013, 2014, por aí, eu lia muito livros de tudo, tipo, eu lia muita história também. E tem umas histórias, e hoje eu quero voltar a ler esses livros assim, uns livros que são muito interessantes, tipo, eles trazem umas reflexões muito legais, apesar de ser histórias, as ideias, a gente chegou a comentar isso na hora do papo, as ideias estão numa camada abaixo. A gente brincou de camadas, mas tipo, ele não passa a ideia direto, tipo, ele não só fala a ideia, ele dá o contexto ali, ele passa a história que está acontecendo, e aí a ideia dele é que você absorva a informação a partir disso. E tem uns livros que eu li, por exemplo, 1984, do George Orwell, A Revolução dos Bichos, eu vi a peça só, mas eu lembro que eu fiquei com vontade de ler o livro, aquele Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, tipo, esses livros assim que eu li faz um tempo e eu quero voltar a ler eles, são os livros que, apesar de ter histórias, eu sinto também que tem essa informação sendo passada, sempre tem informação sendo passada,
Mas tem alguns livros que parece que é só história por história. Às vezes eu fico com medo de pegar um livro assim, porque igual o Bino falou, hoje pelo menos eu prefiro como entretenimento, se for pegar para se entreter por entreter, um filme. Eu acho mais tranquilo. Exato. Só comentando que A Revolução dos Bichos vai ser o meu próximo livro, outra recomendação. Estou ansioso para ler também. É um clássico, hein? É um clássico. Tá indo bem. Vamos voltar então pro conteúdo, que a gente já falou sobre uns assuntos interessantes. Mano, ele explica por que é a cegueira branca, por que as pessoas ficam vendo tudo branco ou não? Não tem um contexto para isso? Não tem um contexto. Ele fala que não é uma cegueira como a tradicional, que seria tudo preto. Que logo causa um estranhamento, né? Que as pessoas devem estudar mais a respeito, porque não é algo tradicional. Entendi. No filme tem alguma relação assim, Lauzão? Que, tipo, tenta explicar, tem alguma corrida de cientistas tentando explicar a situação, nada? Eles começam a falar que tem uns cientistas pesquisando, tem cientistas correndo atrás de entender mais a doença, mas, tipo, o primeiro caso que aparece, que é aquele primeiro cego que vai no médico e tal, pelo menos no filme, ele analisa o olho dele e fala que o olho dele tá normal. Que, tipo, nem faz sentido ele tá cego. Que ele sabe que ele tá cego pelo comportamento dele e tudo mais, mas que, assim, fisicamente, a causa material da coisa, não tem nada, não tem motivo para ele estar cego. Tipo, o olho dele tá normal, entendeu? Então é algo... Acho que a ideia disso... Acho que até faz sentido, né? Porque inicialmente eu pensava que a ideia do livro e do filme, também no caso, seria tratar mais sobre a doença propriamente dita, como resolver, como lidar e tudo mais. Mas acho que ele já coloca isso. É meio que uma doença que está além da nossa compreensão. Porque é algo que a gente não consegue nem identificar. É algo sem história. Então, tipo, a questão que ele quer abordar não é a doença em si. A doença é só o meio para ele abordar o que ele quer abordar. Então ele fala, essa doença não tem solução, a gente vai partir disso, então não se preocupe com a doença. É meio que isso que eu fiquei sentindo depois de ter assistido o filme todo. Tipo, no decorrer do filme eu pensei que eles iam desenvolver isso, que eles iam eventualmente entender como é que funcionava, mas ele não vai por essa linha. Ele vai mais pela linha de a doença não tem solução, aceita isso, vamos ver o que acontece a partir daí. É interessante. Eu queria saber alguma coisa do livro, tipo, se ele fala estatísticas, quantas pessoas pegaram, se isso é letal ou se tem cura, como que ele trata os números assim no livro? Não tem nada tipo de letalidade em si. Como o Léo comentou, ele vai mais na linha do comportamento humano perante essa doença. E tipo, ele começa a comentar tipo, que 200 pessoas estão no manicômio, 300, mas não chega a dar a estatística em si, né? Tipo, só para ter uma noção do contexto ali do manicômio. Elzão, você tá mutado. Cai no bait do mute. Ele vai fazendo isso e é interessante porque a gente vai conseguindo acompanhar as relações humanas ali. Tipo, no começo, no filme eu fiquei sentindo, eu falei, nossa, vai chegando gente, mas será que ele vai por essa linha de só falar das pessoas que estão aí? É isso, então, o filme. Eu fiquei um tempo, mano, o filme é isso, então. Vai chegar pessoas aí e a gente vai falar sobre isso. Porque no começo eles começam a viver normalmente, né? Eles vão começando a viver, vão arrumando jeitos deles lá de viver, até que as coisas começam a dar errado, assim, em certo nível. Facetas humanas vão aparecendo, vão vindo à tona, e problemas acontecem por conta disso. Então, tipo, tem a ver, isso é legal, antes da gente ir mais a fundo, então acho que até a gente vai ter que colocar no começo do vídeo, Binão, que esse vídeo contém spoilers. Porque a gente vai ter que ir mais a fundo, porque é o livro da história e é legal falar desses pontos, mas, tipo, é legal que dá para traçar o paralelo com o Covid, porque é uma doença e tudo mais, então é algo que tem um alto grau de infecção e tudo mais, então tem esse paralelo, mas ele não vai pela linha que eu esperaria num filme que tá querendo falar sobre o Covid, entendeu? Ele meio que previu o Covid, que ia ter uma pandemia, em certo nível assim, com um exagero, mas ele não estava preocupado em como a gente ia lidar com a doença em si como o comportamento humano ia se dar a partir daquilo, entendeu? E aí tem esse momento de ruptura. Eu queria que o Matheus, continuando a ideia aí, falasse como é que é esse momento de ruptura no livro, para ver se bate com o filme, para ver se o pessoal seguiu a mesma linha. E parece que sim, parece que o filme tá bem fiel. Bom,
entrando no detalhamento assim do manicômio, para a gente não deixar fugir também esses pontos que são cruciais, né? Como o Léo comentou, é uma doença altamente infecciosa. Então, vai chegando mais gente, vai ter uma hora que não vai suportar, que é o nosso caso aqui que teve. Uma crise de logística. Então, eles prometeram lá no começo, o Ministério da Saúde, 3 refeições ao dia. Aí começa a não chegar a 3 refeições, aí o pessoal vai ficando meio tenso. Aí chega um grupo que começa a tomar posse dessa comida e fala que tem que dar bens preciosos, que são joias, tudo mais, para poder conseguir essa comida. Aí chega num ponto que não tem mais nada de joia, aí acontece para mim a parte mais triste assim do livro, que eu não sei como acontece no filme. O filme foi de longe a parte, antes da gente entrar nela, eu vou falar, porque eu levantei com o Binus antes, tipo, foi a parte do filme que, mano, foi muito diferente de todos os outros filmes. Porque nesse tipo de parte, você espera que vai acontecer alguma coisa que vai resolver o problema. Tipo, você vai vendo o problema vir. Você vai vendo, o problema tá vindo, o problema tá vindo. E você fala, mano, a Mira enxerga, pelo menos no filme eu fiquei muito com isso. Eu falei, mano, ela enxerga, ela não vai deixar o problema acontecer. Mano, ela enxerga, ela não vai deixar o problema acontecer. Mano, e ela vai indo, Binão, até que o problema acontece, mano. Tipo, não acontece rapidinho, não, mano. Pelo menos no filme, é longo. É muito incômodo assistir, mano. É muito incômodo assistir. Eu fiquei muito incomodado. Eu falei, mano, não é possível, não é possível. Eu fiquei um tempão, porque foi nessa parte que eu falei que acho que a ideia, e é isso que difere muito dos filmes de hoje, em certo nível, não que esse filme seja tão bom quanto o livro, eu imagino que não seja, porque o livro ganhou um Nobel. Então o livro deve ser absurdo. Mas, tipo, é uma coisa que você fica com a sensação ruim, sabe? É aquela arte, não é uma arte que te passa uma sensação boa. É uma arte que você fica com a sensação ruim. E, tipo, não é que não é proposital, que ele não queria fazer isso. Não, ele quer que você fique incomodado. E ele consegue, assim, muito no filme. Mas muito no filme. Fiquei muito incomodado por muito tempo. Mas continua aí, Chaps. O que me deixa mais, assim, porque eu estava lendo, como eu comentei, o José Saramago ele traz um aprofundamento de detalhes muito preciso. Tipo, você tem essa cena que ele comenta, que eu não sei nem se eu posso falar a palavra aqui, que vai para o YouTube, né? Tá Deixa eu dar um panorama, Schweppes. Só para o pessoal, acho que eu colocar em meias palavras para o pessoal entender. Eles primeiro pedem as joias para comida e depois eles pedem as mulheres para comida. Tipo, então, tem vários blocos, eles são tipo bloco 3. Aí você tem que dar só as mulheres do bloco 1 para ficar com eles lá. E aí, de acordo com... Meu Deus, é muito horrível falar isso, mas se rolar bem do jeito que eles querem, aí o bloco ganha comida. E são vários blocos. E a gente acompanha o bloco 1, né, que é do doutor e da mulher, que é o primeiro que eles fazem isso. E esse é o acontecimento que a gente está falando que é muito incômodo. Porque as mulheres vão para lá e rola tudo. Que absurdamente, tipo... E o filme, tipo, fica aquela sensação, porque você está acostumado com outros filmes, de que vai acontecer alguma coisa. De que alguém vai fazer alguma coisa. Só que ninguém faz nada. Tipo, rola inteiro. Tipo, vai todas as mulheres lá, ficam com os caras, mostra elas ficando com os caras e tudo mais. Tipo, em detalhes que eu nem imagino como é que seja no livro. Tenho até medo de como é que é no livro. E depois, tipo, mano, é absurdamente incômodo. Absurdamente incômodo. Absurdamente. Mano, eu tenho até medo do livro, na moral. Então ele é profunda, tipo, ele detalha muito e, tipo, é uma coisa que você tá lendo aqui e você fecha e fala, não é possível isso aqui, eu vou parar de ler, não quero mais nada, quero deitar e não conviver em sociedade, porque é triste, cara, muito triste. E tem esse momento de ruptura e tudo mais, né? Que essa, pra mim, é o pior momento, assim, nesse sentido de sensações no filme. E aí, após isso, eles começam a querer... Tipo, eles começam a bolar jeitos de resolver esse problema, né? Porque é insustentável. Porque eles pediram primeiro as joias, aí acabou as joias, eles pediram as mulheres, e eventualmente eles não vão querer mais as mulheres. E aí não vai ter o que eles querem. E aí, basicamente, a galera vai ficar sem comida. Então, tipo, a única solução lógica é ir pra guerra, né? Basicamente, aí é basicamente o que eles fazem, mas antes, algum comentário, Binão, sobre essa passagem aí, que é, pra mim, a mais terrível do filme? Na verdade, uma pergunta, tipo, eles eram um grupo de cegos também? Só que eles eram mais fortes fisicamente que o outro grupo?
E aí eles conseguiam exigir essas coisas, é isso? Sim, mais forte. Eles não eram mais fortes fisicamente. Poderia até ser, não sei como o filme aborda, mas são pessoas que entraram armadas ali no manicômio, então, até por ter esse poderio, eles conseguiam ameaçar as pessoas e tirar o que queriam, né? Foi o que aconteceu. Um fato curioso é que no filme, eu imagino que no livro também, dentro dessa galera aí que tá fazendo essa barbaridade aí, tem um cara que é realmente cego. Tipo, que ele é cego de nascença. Então, tipo, ele já tá acostumado a ser cego. Então, tipo, ele manja de braille. Então, ele tem, entre aspas, uma malandragem que o pessoal não vai ter, porque, tipo, ele viveu sempre ali. Então, ele meio que tem uma vantagem. É uma Eu fiquei meio vantagem. pensando que é o oprimido que virou opressor, em certo nível, assim, entendeu? É o cara que sempre ficou à margem, só que agora, tipo, o que ele tinha sempre foi uma desvantagem, o fato dele ser cego, só que agora o fato dele ser cego se transforma numa vantagem. Agora, o fato dele ter sido cego a vida inteira num mundo em que todo mundo é cego, dá pra ele uma super vantagem, inclusive. Caramba, mano, então, sabendo disso, me deixa mais inconformado com essa mulher que enxergava, porque ela conseguia acabar com a situação com, tipo, sei lá, 10 minutos e uma arma na mão, ela acabava com a situação. Você não E aí, imagina, eu fiquei no filme, meu Deus, eu fiquei o momento, mano, a cena inteira falando, mano, faz alguma coisa, pega alguma coisa, mano, e não, no filme eles já dão detalhes de o que acontece com essa mulher em específico, que é muito incômodo, mano, tipo, a situação que ela tá também é muito delicada, não é tão simples assim, tipo, a gente pensa no impulso de, mano, evita isso ao máximo, mas não é tão simples assim, a situação que ela tá pra resolver, e, mano, é muito incômodo essa passagem assim no filme, é um momento que embrulha tudo, você fica incomodado, você quer parar de assistir. Vale ressaltar que essa mulher, ela reage sim depois do ocorrido, porque as mulheres ficam traumatizadas ali. Então, uma outra vez que vão tentar fazer esse ato terrível, ela mata o cara, né? E não sei como é abordado no filme. Corta a garganta e o Saramago dá todos os detalhes dessa morte e ela fica meio naquele conflito da ética e moral, né? Se seria moral o que ela tá fazendo ali para se proteger e tudo mais. No filme, ela faz isso realmente porque é por blocos, né? Então, primeiro foi as mulheres do bloco dela, que é o bloco 1, e aí no outro dia, as mulheres, inclusive uma mulher morre nessa primeira ida. No filme mostra, tipo, o cara começa, eu não lembro o motivo, porque eu tava muito agoniado na cena, sinceramente, eu não consigo lembrar de muitos detalhes, mas basicamente um cara começa a bater nela muito, porque depois eles falam que ela parecia uma mosca morta, um rolê assim, porque ela não reagia no sentido ruim, no sentido que aquele contexto significa reagir, enfim. E essa mulher morre, e aí vai pro próximo bloco, que é o bloco 2, e esses caras passam provocando as mulheres do bloco 1. E aí, nisso, essa mulher que é a que vê, depois que essas mulheres do bloco 2 já estão lá com os caras, ela sai do bloco dela e vai lá e mata o chefão. Até um cara que é o cego, que é o cara que já era cego, começa a atirar procurando ela e tudo mais. E aí porque elas estavam fazendo isso por comida, no fim das contas. Tipo, elas estavam fazendo porque elas precisavam comer. E a comida não era só para elas, era para o grupo todo. O grupo da Ala 1 inteiro. E ela sai falando para eles, e isso inclusive desencadeia uma guerra interna ali, virou uma mini guerra. Fala o seguinte: ela fala, vocês não vão ter o que comer. Ele fala, então é o seguinte: se a gente não ter o que comer, cada dia sem ter o que comer, a gente vai matar alguém de vocês, porque ela consegue ver, então ela vai lá e mata um por dia e foda-se. E aí, esse é o grande rompimento que tem no filme, porque aí começa essa guerra entre esses caras, desse bloco 3 no filme, e o restante, né? O restante do pessoal. interessante. Dá para fazer um paralelo com a vida real também, porque na situação que a gente está vivendo, tipo, muita gente abaixou o nível que vive e tem gente que já vivia num nível muito baixo. Então não tem muito mais para onde ir. E começou uma pequena discussão sobre se isso ia acabar virando uma guerra civil, se as pessoas iam se rebelar. E esses dias acho que ontem eu estava lendo vários relatos de uma moça que, tipo, trabalha no escritório na Paulista e tal. E ela disse que, tipo, ela voltou a trabalhar presencialmente há uma semana e ela já viu, tipo, com os próprios olhos, 3 roubos na Paulista, ao vivo, de dia. Então, tipo, talvez esteja acontecendo algo, claro, que em outro nível, mas algo parecido com isso.
com essa guerra, porque tá todo mundo lá embaixo e tinha gente que já estava muito lá embaixo, tá ligado? E a reação na sociedade vai ser um pushback muito forte. E coisas assim, só que, claro, devido às proporções, podem acontecer. O que vocês têm para falar um pouco sobre isso? Tem tudo a ver, porque... Eu acho que tem muito a ver, claro, em proporções diferentes, porque a gente viu no início da pandemia essa questão do álcool em gel, o pessoal querendo tirar vantagem, vendendo mais caro, máscara. Então, tá muito atrelado em certas situações. A gente vê também os índices de homicídio aumentando, então tá muito, muito atrelado. Tem tudo a ver porque, no fim das contas, você... Principalmente no filme ele mostra isso, e felizmente na vida real não foi tão grave, porque no filme essa galera, no limite, é meio que totalmente abandonada pelo governo. O governo não sabe lidar com elas. E é claro que, como a gente pode dar spoiler, tipo, é porque na altura, pelo menos no filme eu fiquei com essa sensação, na altura em que aconteceu essa guerra, que começa uma guerra, porque vira uma guerra mesmo. Tipo, a galera se mobiliza no filme e vai... A galera do bloco 1, acho que dos outros blocos também, vai lá atacar o pessoal do bloco 3, colocam fogo no bagulho, no manicômio todo. E aí, quando eles colocam fogo em tudo durante essa guerra, eles saem, pá, guiados pela moça que enxerga, e aí elas chamam os guardas. E quando eles chamam os guardas, não tem mais guardas. E os portões estão abertos. Porque, tipo, a realidade do manicômio virou a realidade do mundo. Tipo, o mundo tá naquela situação. Porque a cegueira se espalhou pro mundo inteiro, basicamente, no filme. O mundo inteiro é cego agora. Exato. E como estava faltando comida ali no manicômio já, tudo mais, vai faltar fora também. Lojas já tinham sido saqueadas para poder abastecer as casas e ficar em segurança ali, né, teoricamente. Então é bem louco, né, o E o interessante é que, tipo, o que ele faz com isso, parando pra pensar agora depois, enquanto a gente conversa, é o seguinte, tipo, ele não precisou mostrar ao mundo inteiro cego como é que ele reagiu. Ele pegou o manicômio, estudou o manicômio ali, aquele espaço micro ali, e depois falou, beleza, vocês entenderam como é que funciona no micro? Esse agora é o macro. Tipo, ele não precisa mostrar como é que tá acontecendo no mundo. Porque a gente sabe como é, tipo, dá pra você fazer a analogia do que vai acontecer, dadas as devidas proporções e tudo mais, baseado no que aconteceu no manicômio. E aí o filme já tem mais um desenvolvimento, eu imagino que no livro também tenha mais um desenvolvimento, mas aí o filme já vai encaminhando pro fim, depois de seguir essa linha bem pesada aí. No livro também, porque aí no filme pelo menos eles saem, aí eles vão procurar abrigo e tal, eles dormem num lugar lá improvisado, aí tem mais umas aventuras deles procurando coisas no mercado e tudo mais, e depois eles vão pra casa do médico, né? Porque o médico e a esposa dele, a esposa que enxerga leva todo mundo pra casa deles, que é um grupo de umas 6 pessoas, se não estou enganado, 6, 7 pessoas. Isso, são os personagens principais ali do início, né? Que é a mulher com óculos escuro, o rapazinho lá, que é estrábico, o primeiro cego e a mulher, e um homem com a venda lá que, na verdade, estava com catarata, se eu não me engano. E provavelmente ficaria cego mesmo não tendo a epidemia. Mas no final das contas não fala por que a mulher é imune mesmo? Ela continua imune até o último minuto e não fala, não tem nenhum plot twist, não tem nada. Então, tipo, já encaminhando para o final para as críticas, para a gente manter nosso tempo de 1 hora, que a gente tá tentando virar o praxe ali, e para evitar mais spoilers, porque, mano, eu fico com vontade de ler o livro só de ter assistido o filme. Depois de falar tudo isso, a pessoa certamente está com vontade de ler o livro. Mas não fala nada sobre por que ela é imune, tipo, é meio que... Eu fiquei pensando nisso no filme, eu falei, nossa, que coincidência, a única pessoa que a gente acompanha é imune. Mas no fim das contas, supondo que fosse aleatório e só uma pessoa fosse imune, alguém ia ter que ser, tá ligado? Então a gente acompanhou esse alguém. Então, tipo, faz sentido ter uma pessoa imune, a gente acompanhou essa pessoa imune, como ela desenvolveu. E o ponto do filme não é bem a doença, então, tipo, ele deixa ainda mais claro, não é bem a doença. Tanto que no final, nesse final que eles estão lá na casa e tudo mais, no filme, eles voltam, um cara volta a enxergar, o primeiro cego volta a enxergar. E aí eles deduzem que todo mundo vai voltar com o tempo. Aí o filme acaba por aí. Aí eu não sei como é que o livro desenvolve. Ele faz menção, né, que assim como a cegueira surge subitamente, a visão retorna também subitamente, sem nenhuma explicação. E começa aí
pelo primeiro cego, aí tem aquele conflito que a mulher dele não tinha voltado, aí, tipo, ela fica meio desesperada, só que aos poucos vai voltando a visão de todos os personagens. Ah, interessante. Então reforça mais a visão de que a mulher que era imune, ela é tipo os olhos do leitor, né? Ou do telespectador, no caso do Leozão. Legal, a gente cobriu de ponta a ponta. Eu tenho certeza que tem muito mais detalhes aí no meio, mas vamos deixar para a galera que estiver inspirada a ler o livro e ver o filme. E vamos falar mais pessoalmente, Matheus. O que você mais gostou assim no livro? Tipo, que mais abriu sua mente? Que é um bagulho que você vai levar assim para sempre? Eu acho que a questão da própria personagem, né? A mulher que estava enxergando. Acho que ela exerceu muito bem o papel dela ali no contexto. Invejável que todo o esforço que ela fez para ajudar o marido dela, que era um médico, para ajudar o grupo que ela estava ali tentando proteger e manter, tipo, as pessoas boas, né? Praticando boas ações, só que infelizmente ela não conseguiu. Leozão, você tem alguma coisa a acrescentar, já que você viu o filme e particularmente não gosta da mulher que não fez muita coisa? Eu entendi ela no longo prazo, assim, porque ela passa por muita coisa, muita coisa. No filme já, eu nem imagino no livro. Muitas coisas que a gente nem comentou aqui, tipo, não vou nem comentar, acho que não vale comentar, porque é legal pro pessoal que for assistir ter mais surpresas, pra deixar claro que tem muito mais surpresas, bem Já, mais. A gente não entendi. tem a intenção de cobrir tudo, mas o que me chamou a atenção no filme, e eu acho que no livro também, é que é principalmente isso que eu falei da arte, que a gente está muito acostumado com a arte ser muito satisfatória, com a arte entregar coisas muito boas, você sair com um sentimento bom, você ficar com um sentimento bom. E ele faz você ter um sentimento ruim, tipo, para provar o ponto. Ele podia só insinuar que aconteceu, não, mas ele vai até as últimas consequências, até mostrar que aconteceu, mostra acontecendo, sabe? Ele vai até o limite para te mostrar e te causar esse desconforto. E é interessante você saber que grandes autores exploram de outras sensações para passar a mensagem, que não só a sensação clássica de euforia, de felicidade, de alegria, porque tem mais sensações além dessa. Então é legal você ver uma sensação que geralmente a gente não vai gostar de ter, eu não gostei de ter, mas sendo explorada para passar um ponto de como a sociedade se comportaria naquele contexto e tudo mais. É interessante você ver que grandes autores conseguem explorar sensações mais adversas, sensações diferentes, que não só as clássicas que fazem a gente se sentir bem, ele faz você se sentir mal para passar a mensagem, e eu curti muito isso. Legal, legal. Eu gosto também desse tipo de coisa que, tipo, pega um pouco da tristeza, porque vem mais pra realidade, né? Sai um pouco da ficção de filme de herói que tudo dá certo no final, e mesmo que alguma coisa dê errado, é porque alguma outra coisa deu muito certo. Então eu gosto dessa arte que traz um pouco mais pra realidade. E ainda mais essa quase previsão, né, que ele fez aí do mundo atual. E o que você menos gostou, Matheus? Eu já imagino o que seja, mas só para porque tem que fazer a pergunta aqui, né? Então, o que você menos gostou aí da Cara, essa parte da cena das mulheres, né, que acabam ficando submissas ali para conseguir comida, cara, é algo surreal. Tanto é que eu fiz exatamente isso. Na hora eu fechei o livro, falei, isso não está acontecendo não é possível. Fiquei indignado. Inclusive, esse seu comentário tem muito a ver com a review de uma leitora que a gente vai falar agora, que é a parte do quadro em que a gente fala de reviews positivas e negativas que eu achei na internet. E você disse se você concorda ou não com o que essas pessoas pensaram sobre o livro. Então, Só assim, um ponto antes, Binão. fala aí. Só um segundo antes. Que isso é muito interessante que o Schweppes falou, e eu concordo 100% que é o melhor e a pior parte do filme, e imagino que do livro é isso. E é muito interessante ser a melhor e a pior parte, porque, tipo, a melhor parte é você ver a mensagem sendo passada através do sentimento ruim, e a pior parte é ter esse sentimento ruim. É muito curioso isso, só queria pontuar isso. Acho que ainda é mais genial a obra por isso, devido a tantos outros fatores que a gente provavelmente nem falou aqui, que faz ela genial. Mas a gente, enquanto nas primeiras camadas aqui, ó. Justo. É justo, nós vamos. Então, ó, a review positiva fala muito disso, ó. A pessoa fala, o poder desse livro foi um pouco opressor, às vezes, e eu tive que parar de ler por alguns dias. Então, é o que o Matheus falou, que, tipo, é um pouco perturbador, e às vezes você tem que dar um tempo, dar uma pensada, putz, isso aconteceu mesmo. E a segunda parte
a pessoa fala, eu não acho que existam tantos livros assim que me perturbaram desse jeito. Você lembra de alguma outra referência que você ficou tão chocado assim quando você leu? Não me lembro de nenhum livro nesse nível de indignação e provocação. Não lembro de nenhum livro que me causou isso, desconforto, né? Concordo totalmente com esse comentário. Eu imaginei que isso ia acontecer, até porque você já tinha falado várias vezes. Então, antes da gente ir para reviews negativas, eu queria saber de você, tipo, que nota você dá para o desenvolvimento do livro? Tipo, a velocidade que ele conta a história, os parênteses que ele abre. Foi uma experiência nova para mim, né? Esse tipo de leitura. É tudo muito dinâmico, tudo acontece muito rápido, com os devidos detalhamentos, ele não deixa fugir nada, todos os nuances ali do contexto ele consegue captar e não, para mim não falha. Eu nunca tive experiência com esse tipo de leitura. Sinceramente, eu gostei e dou nota 10 também. Vou puxar o saco aqui, porque não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem como dar outra nota. Só de vocês comentando, tipo, essas duas visões, eu me senti muito privilegiado, porque o Léo viu o filme e você leu o livro, e essas duas visões, tipo, já conectou muita coisa na minha mente, e mesmo assim alimentando a vontade de eu ir atrás de ver o resto da história. Então, tipo, mesmo esses spoilers aí não afetaram muito, tipo, a motivação ainda tá aqui, tá ligado? Eu gostei disso, achei isso da hora. E do conteúdo em si, que nota você dá? Tipo, do que tinha dentro do livro, propriamente dito. Apesar da tristeza, para mim, já vou deixar de antecipado aqui que para mim é 10 em todos os quesitos, mas todos os fatores ali, apesar de tristes, e te provocar e te deixar indignado com coisas que acontecem, faz menção ao nosso momento atual. Não? Tanto é que ele ganhou o prêmio Nobel. Tipo, ele conseguiu prever uma situação lá em 1990, que ele escreveu, 95, não sei, que a gente vive hoje. Então, interessante, mano. As reviews negativas, vamos falar um pouco delas também, assim que o Doguinho... Ele tá empolgado, Bino, ele tá empolgado. E é legal, antes da gente ir falando um pouquinho do conteúdo ainda, que a gente vê que o conteúdo não é tão explícito, né? Que a gente estava falando. É um conteúdo que ele passa mais a mensagem, tipo, ele não deixa isso claro. Provavelmente eu não li o livro, mas eu imagino que ele não deixe claro o que ele quer dizer, mas, tipo, você consegue tirar o que ele quer dizer. Acho que é por isso que é tão rico o conteúdo e provavelmente parte do 10 do Schweppes e do fato dele ter ganho prêmios que ganhou, vem muito disso. Uma boa colocação, Lauzão, já para embalar o conteúdo, né? E só que aqui, tipo, boa parte das reviews negativas falavam sobre como o livro desacelera muito do meio pro fim. Então, tipo, as pessoas falavam, eu fiquei triste quando os personagens acharam comida, porque eu tava na esperança deles morrerem de fome pro livro acabar logo. Essa é uma pessoa muito maldosa aí, mas foi bom, a opinião dela. E a outra pessoa falou, eu li até mais ou menos 60% do livro e depois pulei direto pro último capítulo, muito maçante. Você concorda que tipo, o livro dá uma desacelerada, muda a pegada do meio pro fim, ou essas pessoas só não estavam no clima certo para ler? Eu discordo, respeitando, né? Porque vai do hábito, eu acho, de leitura de cada um. Eu gosto de livros que detalham as cenas e todo o contexto para você poder imaginar e entrar propriamente no livro. Eu acho que ele explora muito bem as 310 páginas e pode ser que desacelera na percepção desse comentário por conta desse detalhamento que eu julgo como bom. Interessante. Tem pouca review negativa também. Eu só peguei esses comentários específicos porque muita gente fala sobre isso, tipo, que ele, na visão delas, ele desacelera muito do meio pro final. Mas para quem você acha que, tipo,
para quem você acha que é o livro? Tipo assim, alguma faixa etária específica, algum tipo de pessoa? Você acha que é válido para todo mundo que puder ler, dar uma olhadinha? Eu acho que todo mundo, não tem faixa etária, até caso não tenha esse hábito de leitura, vejam um filme, né, que segundo o Léo, a gente conectou, né, as informações aqui, bateu muito. Sim, sim. Então, caso não tenha esse hábito de leitura, buscar ler, assistir o filme, porque principalmente nesse momento, para a gente vigiar nossas ações perante a sociedade e evitar essa essência humana que ele cita no livro. Cara, belas palavras. E falando em palavras, eu queria te pedir para resumir o livro em uma palavra. Se você fosse embalar todo esse conteúdo, eu sei que é difícil, porque uma palavra é muito pouco, mas se alguém falasse, putz, ensaio sobre a cegueira, uma palavra. Acho que, para mim, vigiar. Vigiar é a palavra-chave. É, inte- Interessante. é interessante porque não é óbvio, né? Pelo menos não para mim. Mas depois de entender o conteúdo, de ver tudo, eu entendo por que você escolheu essa palavra. É interessante essa dinâmica que o livro propõe e fazer que você reflita sobre esse assunto da forma que ele faz que a gente reflita. Interessante, Pinão. Boas resenhas. Eu acho que é isso, né, Lauzão? A gente finalizou a parte do conteúdo, falamos sobre bastante coisa. E quer dar uma palavrinha aí? Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Agradecer o Schweppes que aceitou nosso convite. E fica feito os próximos já. Já vai virar um convidado cativo. Foi um prazer ter você aqui. Tava nervoso, Binão, antes de conteúdo, que não ia ter o que falar. A gente tendo que cortar aqui 1 hora para manter o padrão. Pobrezinho. É normal, né? Eu vou interferir aqui e falar que, mano, é normal. As primeiras vezes, eu sempre achava que eu não ia ter 10 minutos de coisa para falar e sempre passava de 1 hora. É normal. Mas é legal essa dinâmica, né? Sim, foi muito bom. Foi muito bom como primeira experiência de livro nesse estilo diferente. A Sim. gente cobriu bem. Tem uma ideia super atual, tem tudo a ver. Acho que quem assistiu gostou. Quem não tinha lido conseguiu ter um panorama bem geral do livro, apesar dos spoilers. E acho que despertou o interesse de ler. E acho que quem já leu também conseguiu ter umas visões diferentes. Então, se você já leu e tem alguma visão diferente, comenta, fala pra gente, é super válido. Afinal de contas, o Matheus vai voltar eventualmente, então a gente, de repente, traz seu ponto para ele antes de comentar o livro que ele vai trazer da próxima vez. Então é isso, agradecer o Schweppes que veio, agradecer você, Binão, pela presença e agradecer a galera que assistiu a gente até aqui. Eu queria agradecer o Matheus também muito, porque, cara, essa hora já tá de pé e já, sabe, já tem feito um monte de coisa, já tá aqui no nosso canal, tipo, valeu mesmo, cara, e eu espero ter você aqui de volta em breve para falar sobre mais alguns livros aí, bastante conteúdo ainda pela frente. Algum comentário final, Schweppes? Vou deixar a mensagem aqui que admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo, já comentei. Sempre vou ressaltar isso. Espero que vocês não desanimem nessa trajetória e continuem buscando novos convidados, novos livros, novos tipos de conhecimento, várias visões. É bem, bem legal. Valeu, cara. A gente vai tentar aí não decepcionar. Então vou agradecer a galera que assistiu mais esse episódio do Clube do Livro e também eu gostaria de convidar para se inscrever no nosso canal para acompanhar os outros conteúdos que a gente põe aqui, como o quadro Mais Que Uma Frase, que sai toda segunda e quarta-feira, e o outro quadro nesse formato aqui mais longo, que é o Hora do Papo, toda sexta-feira. E eu também convido a galera que está assistindo no YouTube a vir toda quinta às 7 da noite na twitch.tv/leoibino para acompanhar ao vivo e a sexta-feira às 7h20 da noite para acompanhar a Hora do Papo. E é isso. Valeu, gente. Valeu, Schweppes. Valeu, Binão. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.